pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 29 de julho. A gente está abrindo o episódio número 200 da nossa série de diálogos. Não é pouco, hein? São 200 horas de gravação aqui com pessoas interessantíssimas. E como vocês têm acompanhado, hoje é dia, como eu disse, 29 de julho. A gente, ao longo do mês de julho, vem fazendo uma série de transformações, meio que para chegar nesse aniversário do episódio 200. E a gente chega aqui em grande estilo, exercitando inovações e uma parceria muito especial nesse episódio especial que a gente está fazendo junto com o Ecosocial, Instituto Ecosocial. E quem está aqui comigo para celebrar essa história é o Sérgio, responsável por esse programa maravilhoso que você está abrindo hoje, né, Sérgio? Seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Um prazer muito grande estar aqui. Acho que a gente se encontrou a primeira vez, né, para conversar sobre uma possibilidade de organizar e transmitir os nossos eventos. E quando a gente começou a conversar, parece que já deu uma super liga. Deu liga e a gente falou, não precisamos nem conversar muito, nosso contrato foi 3 linhas no e-mail, né? Foi excelente. Foi lindo. Um prazer estar aqui. Agora, você podia falar um pouco para nós o que é o Parsifal, o que está começando hoje aqui? Tá. O Parsifal 21 ele é uma plataforma. Aliás, a gente demorou para chegar nessa ideia, nesse conceito de que é uma plataforma. No início, o impulso era de reunir um grupo de executivos, um grupo de empresários e criar as condições para que eles pudessem pesquisar sobre formas de fazer negócio e colocar em prática. E aí isso ia se parecendo com um programa, ia se parecer, às vezes a gente conversava, as pessoas falavam, não, mas é o curso e tal, e agora nós chegamos numa ideia que, assim, isso é uma plataforma. Nós estamos querendo oferecer todo um conjunto, né, de recursos e de possibilidades para esses que nós chamamos de realizadores inquietos, né, que são profissionais que querem fazer algo diferente, criar todas as condições para que eles possam criar os seus negócios ou transformar os negócios para que eles tenham um impacto positivo na sociedade. De verdade mesmo, quando nós estávamos estudando, falou assim, olha, a coisa que melhor define o que a gente quer fazer é uma placenta. Mas aí quando eu falei assim, nós vamos dizer para o mundo que nós estamos criando uma placenta, é meio esquisito, né? Mas a placenta é isso mesmo, né? Que cria todas as condições para que um novo ser possa vir com saúde para o mundo, né? Então é isso, é uma plataforma para a criação de negócios mais saudáveis com impacto positivo na sociedade. E a gente tem um convidado especial aqui hoje para começar essa história. Né? Um super convidado. Você quer introduzi-lo aqui para nós? Quero sim. Então, quero aqui introduzir o Fábio Barbosa, né, o atual presidente do Grupo Abril, né, que é uma liderança que a gente já tem acompanhado há muitos anos. Eu acompanho o Fábio da época do ABN, eu tive a oportunidade de fazer coaching de diversos executivos lá na época que o Fábio estava, né, iniciando uma trajetória brilhante lá. E o Fábio, ele é agora o padrinho desse grupo pioneiro da plataforma. Quer dizer, o primeiro grupo de executivos empresários, os realizadores inquietos, ele é o padrinho desse primeiro grupo. Olha que lindo, hein? Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo. Bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui a Vila Madalena vale de tudo, tá, cara? Então você pode se servir, tem água aqui, tem tudo. Já estou à vontade aqui, obrigado. A gente conhece um pouco da tua trajetória, né? Você é uma liderança importante para nós. Onde é que estão as suas crenças? Quais são as suas crenças como um líder empresarial? Olha, uma pergunta é ampla, daria uma resposta longa, mas para ser objetivo, eu acho que eu resumo numa frase que eu tenho carregado ao longo da minha vida, né? E que acho que tem muito a ver com o que você estava falando, Sérgio, que é a ideia de que você pode dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Né? Uhum. Acho que no Brasil ficou um pouco essa imagem de que para você ter uma empresa de sucesso, uma carreira de sucesso, tem que transigir, sabe como é que é. No Brasil é assim mesmo. Eu acho que a minha crença maior é que com esses valores a gente não vai construir uma sociedade saudável, primeiro ponto. Segundo ponto, esse é um falso dilema. Não é verdade que você não consiga ter empresas bem-sucedidas, carreiras bem-sucedidas, fazendo as coisas como elas devem ser feitas. Acho que essa é a crença, é o que me tira da cama de manhã, como eu digo, é o que me faz vir aqui. Ver que tem mais gente buscando esse caminho, né? Eu acho que esse caminho dá certo e é bom para todos.
Aliás, essa é uma das coisas que a gente ouviu muito nos processos de coaching. Várias pessoas, vários executivos querendo fazer de uma forma diferente, e às vezes olhavam do lado e falavam assim, mas quando eu falo isso, meus colegas dizem que eu sou bobo, que eu sou inocente, né? E essas pessoas, né, falam assim, eu quero fazer, eu acredito que pode fazer, mas não encontrando o espaço, não encontrando o respaldo. Então, acho que uma das ideias do surgimento desse programa é como é que a gente reúne pessoas que têm essa crença como a que você está trazendo, Fábio. E aí fortalece, né? É interessante porque eu trabalho com esse tema já talvez uns 15, quase 20 anos, né? Imagina se ainda tem gente assim. Quando eu comecei, sempre tinha esse negócio, é bobagem, né? Eu tive a oportunidade de morar fora, eu morei nos Estados Unidos, na Suíça, eu trabalhava na Nestlé. E por conta disso que eu fui transferido, trabalhei lá. E quando eu voltei para cá, voltei com essa ideia de que aquelas sociedades funcionavam bem, mas as pessoas eram muito metódicas, muito rígidas em valores, né? E eu me dei bem, me identifiquei, voltei para cá. E a zombaria sempre era, lá vem o suíço, né? Desde cumprir horários até fazer a coisa certa. E eu, quando percebi que minha carreira começava a ir bem, eu falei, eu vou me tornar uma referência, eu vou falar disso. Tem muita gente no Brasil que faz a coisa certa, muita gente. Mas, em geral, não são omissos, porque acho que é uma expressão forte, mas são calados. Uhum. E acho que precisa é mostrar que esse caminho existe e que funciona. E que as pessoas, quando falam que isso não vai dar certo, na verdade, elas estão refletindo um traço da nossa cultura, que é uma coisa curiosa, se me permite estender um pouco, que nos Estados Unidos, quando alguém vai bem, os outros querem chegar lá, né? No Brasil, quando alguém vai bem, você tenta solapar e diminuir o mérito daquela pessoa, né? Isso começa na escola já com a brincadeira, desculpe o termo aqui do CDF, né? Que nada mais é do que você tentar fazer com que quem está lá em cima não se sustente e venha para baixo e fica todo mundo medíocre e a coisa funciona. Então esse desdém que as pessoas têm, não é assim, deixa ser bobo, para mim depois de um tempo passou a ser a energia. E um dia num discurso grande, no banco ainda, quando havia muita gente que hesitava em acreditar que esse seria o caminho, né? Me caiu uma ficha assim, e eu falei uma coisa interessante. Eu queria agradecer àqueles que acham que esse caminho não dá certo, porque é deles que eu tiro força todos os dias para vir aqui e mostrar que dá certo. Precisamos disso. É o mundo que eu chamo, é o mundo do e não é o mundo do ou. O mundo do ou é muito fácil, né? Ou você ganha dinheiro, ou você faz a coisa certa, né? Ou você tem sucesso, ou você cumpre a lei. Não é verdade, não é verdade. Terão dilemas, mas a maior parte são falsos dilemas. Não é verdade. O mundo que tem que prevalecer é o mundo do e. Essa é a arte, e é isso que vocês estão se propondo a fazer. Exatamente. E aí você estava falando agora também, Fábio, né, de que tem muita gente fazendo coisas interessantes, né? E o que a gente ouve nas notícias, principalmente, é daquilo que não dá certo, daquilo que não funciona. E às vezes chegam poucas notícias do que está funcionando e o que está indo bem. Talvez você tenha alguma notícia interessante para dar para a gente, alguma coisa que você está vendo acontecer aqui no Brasil, que você fala assim, olha, tem um movimento aqui interessante, ou então tem alguém fazendo uma coisa interessante. Eu vou dar duas respostas para você, bem distintas. Recentemente eu tive uma mostrando que às vezes a coisa não dá certo e a razão não está bem identificada, e outra das coisas estão dando certo. Recentemente alguém para mim falou assim, o programa todo de trabalhar com madeira certificada na Amazônia, as empresas que estão trabalhando com madeira certificada não estão tendo o resultado esperado. Portanto, esse negócio está dando certo. E sairia, enfim, um cara que falou isso ia escrever um artigo para um livro, para um jornal, enfim, sobre isso. Aí eu falei, mas por que não está dando certo? Não está dando certo porque tem muita gente que frauda a documentação e apresenta a madeira como sendo certificada, embora não seja. Então, vamos separar as coisas. Não é que o modelo de trabalhar com madeira certificada e de uma forma, um manejo sustentável esteja dando errado. O que falta é uma fiscalização adequada para o outro. Se a gente identificar que esse é o problema, quem precisa atacar não é o manejo sustentável da floresta, é a fiscalização da madeira. Mas as pessoas que não querem fazer isso já estavam indo na direção, está vendo só? Não dá certo, tem que voltar ao modo antigo. Isso não vai voltar, isso não tem volta. Uma coisa muito bacana com relação ao projeto de vocês
vocês estão remando na direção da correnteza. Ninguém está remando contra a correnteza aqui. Eu não vou dizer que a vida é fácil, mas dizer que a sociedade está indo contra isso, não. Está cada vez mais gente. Uma reunião como essa que você está fazendo aqui, há 10 anos era impossível. Você falou, não sei como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Eu também não sei, mas eu sei como era 10 anos atrás. E há 10 anos não existia esse debate. Vocês estão fazendo uma prova de que as coisas estão acontecendo. Você fez uma analogia bacana recentemente falando que você vê com uma onda se formando, né? Que muita gente vê a onda se formando. Quer fazer que as pessoas estão formando esta onda, né? Essa onda está acontecendo. Então eu acho que tem muitas coisas que às vezes não dão certo, mas a causa não está bem compreendida e a gente acaba cedendo ao argumento daqueles que não querem ver essas coisas funcionarem, porque os atalhos muitas vezes são mais fáceis, requerem menos esforços, mas não constroem a sociedade que a gente imagina. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu sou muito animado com relação à evolução que eu estou vendo, né? Com a perspectiva de quem já está envolvido nisso há muitos anos, né? Eu me lembro, há 20 anos, 15 anos, a ideia de uma empresa que tivesse uma responsabilidade social era a empresa que tivesse iniciativas de apoio a creches, a idosos, a escolas, ou coisas desse gênero, né? E eu sempre fui muito contra isso, né? Eu não acho, não que a atividade filantrópica não tenha espaço, pelo amor de Deus, um país carente como o Brasil precisa disso. Mas acho que mais importante do que isso é saber como essa empresa ganhou dinheiro, né? Então, eu brincava assim que passar a caneta no cheque, a borracha na consciência, não. Eu quero saber o que você faz no dia a dia. Por que caiu essa ficha também para mim? Caiu quando aquele Marcola, que talvez alguns de vocês se lembrem, fez uma bagunça aqui em São Paulo na Copa de 2006. Esse Marcola, de repente eu vi alguém falando, o Marcola cuida dos idosos na comunidade dele. Cara, peraí, nós estamos começando agora a achar que o Marcola é um bom cidadão porque ele tem um programa de atendimento aos idosos na favela. Um marginal que ganha dinheiro com tráfico de drogas, que mata pessoas, o que ele faz depois não interessa. Vamos parar com essa ideia de que os americanos usam muito a expressão do give back. Eu não quero saber de give back, eu quero saber o que você faz no dia a dia. E essa foi a primeira onda. E a sociedade está acendendo a luz sobre as empresas e querem saber o que você faz no dia a dia. Como é que você cuida do meio ambiente, como é que você cuida do social, como é que você respeita as leis, como é que você dá oportunidade para a diversidade, como é que você, enfim, impacta positivamente a sociedade com os seus valores. Está sendo cobrado. Eu mudei de vida, como vocês sabem, eu trabalho no sistema financeiro, estou agora na mídia, e eu sempre tive uma coisa muito clara. Não existe on e off. Você está on o tempo todo. Você está ao vivo. E o que você faz chama atenção. E as empresas perceberam isso. E a sociedade toda hora vai lá e faz com que a empresa entre no caminho certo. Mas tem uma coisa mais legal, que acho que eu estou chamando aqui da terceira onda. Então, a primeira era atividades filantrópicas, né? Quer dizer, eu faço no dia a dia o que eu preciso fazer e depois dou aqui faço algumas iniciativas de apoio a comunidades carentes. Segundo, é incorporar no dia a dia boas práticas para que a sua empresa, de fato, esteja dentro dos conformes, dando certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. E terceiro, agora que vem, é o que está chamando de investimentos de impacto, né? Que são o propósito daquela empresa já tem em si a ideia de causar um bom impacto social, né? Muita gente conhece isso, mas para simbolizar, um exemplo que eu dou que fica bem claro, quer dizer, você pode ter uma fábrica de barcos, ser rentável, mas ela pode fazer barco para populações carentes ou pode fazer iates. Do ponto de vista econômico, tudo é válido. Eu também não quero questionar isso. É válido fazer iate, é válido fazer barco. A questão é que se você quer ter um impacto social maior, fazer barcos para a população de mais baixa renda, para pescadores e tudo mais, terá um maior impacto do que fazer iate. Esse é o conceito. E, ao invés de fazer uma loja refinada de produtos, de alimentos e tudo mais, você pode fazer uma mercearia. Em vez de fazer um seguro-saúde para pessoal de mais alta renda, pode fazer seguro-saúde para pessoas de mais baixa renda. Esse é o conceito agora. Quer dizer, além de você fazer a coisa certa, tudo nos conformes, o propósito da empresa já é de atender a uma população mais carente. Com isso, o impacto social fica maior ainda. Então, eu vejo muitas iniciativas de empresas, e vou dar um último exemplo aqui, concreto, né? Eu sou membro do conselho da Endeavor. É até interessante porque eu entendo que as pessoas aqui são pequenos empreendedores, não estamos falando de empresas do setor, enfim, siderúrgico, não falando de empresas pequenas. A Endeavor trata com isso. E há algum tempo foi discutido que as empresas da Endeavor, eram 50, 51, a Endeavor então é uma ONG que apoia o empreendedorismo. Daí tinha essa ideia de que as empresas não faziam auditoria. Não tinha auditoria, porque sabe como é que é no Brasil? Né? Se você também pagar todos os impostos, a empresa não consegue se viabilizar.
Nós nos insurgimos contra isso, o Conselho, basicamente. Falei, não, isso não é correto que a gente apoie empresas que, para se viabilizarem, não podem cumprir com suas obrigações tributárias, trabalhistas, enfim. E daí, vamos fazer, todas vão ter que passar por uma auditoria, né? Passar por uma auditoria, todas vão ter que ter uma auditoria, né? Não vai dar, eram 51 empresas, aí o pessoal, vê, não vai dar, vamos perder a maior parte, que o pessoal não se viabiliza, tudo. Bom, faz uns 4, 5 anos já. Depois de um ano, todas, salvo uma, se enquadraram. O que existia era a ideia de que não dá para pagar os impostos. E aí eu termino sendo... O pessoal que está começando agora, é bom começar do jeito certo. A sociedade vai ficar cada vez mais transparente, cada vez a cobrança vai ser maior, cada vez, não apenas o governo, consumidores, sociedade, imprensa, vai colocar luzes. E no interior a gente brinca que pau que nasce torto, morre torto, né? Então a ideia é começar certo, dá para fazer, dá sim. Se fizer o negócio certo, e termino dizendo, eu já tive com essa conversa com várias pessoas no governo, não pagar impostos, não registrar funcionários, não tem nada de informalidade, é ilegalidade. É ilegal, não é informal. Mas existe sim um caminho onde você consegue cumprir com todas as suas obrigações, impactar positivamente a sociedade e ganhar dinheiro, que é importante para que se sustente o modelo. Então, eu estou muito animado com relação a isso. E aí acho que você traz um ponto que acho que é importante a gente conversar um pouco, que tem para muitos economistas, para muitos empresários e, enfim, estudiosos do mundo das organizações e da economia, tem uma ideia de que uma empresa deve ter como propósito único o maximizar o seu resultado econômico financeiro. Que essa ideia de que a empresa deveria se preocupar com a sociedade é uma empresa que vai é uma ideia que vai na direção oposta da razão da existência das organizações. Então tem economistas famosos que defendem essa ideia, né, que vai numa uma oposição a isso que nós estamos conversando. Que você pensa a respeito disso? Desculpa te provocar com essa questão. Obrigado por me provocar. É a pergunta que eu mais ouço e é a que eu estou mais preparado para responder. Okay. Tudo isso começa com Milton Friedman. Milton Friedman é um economista americano que usa a expressão "the business of business is business", ou seja, os negócios são negócios. E qualquer preocupação outra que você tiver, ela não é válida, porque você tem que estar preocupado com a viabilização dos seus negócios. Eu fui ler Milton Friedman, pouca gente, a gente cita essas coisas aqui, também não lembro bem do livro dele, não sei mencionar, mas eu lembro que eu entendi bem o que ele quis dizer. Milton Friedman estava questionando esse ponto, estágio 1 a que me referi. Ele estava dizendo o seguinte: não cabe ao presidente de uma empresa, ao diretor de uma empresa, pegar o resultado da empresa e fazer o bem em benefício da sua própria imagem, destinando dinheiro para creches, para atividades educacionais e tudo mais. Olha, você não pode fazer isso. Esse give back, você não pode fazer. Eu não quero nem questionar se ele está certo ou errado, mas ele se limitava a dizer isso. Pegar o dinheiro da empresa, do acionista, você que não é acionista, você que é executivo da empresa, pega o dinheiro do acionista e começa a fazer programas sociais, ele questiona se isso está certo ou não. Ele falou, dá o dinheiro para o acionista como dividendo e ele, acionista, vai fazer isso. Não cabe a você fazer. E ele tinha um ponto, até a questão do ego, na verdade, algumas pessoas que faziam isso. Na verdade, você está aí na sociedade sendo o cara bonitão, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é do acionista. Então, esse era o ponto dele. E ele falava, nesse mesmo livro, que uma empresa, que o valor de uma empresa, e quem mexe um pouco com isso sabe, eu não quero ser técnico e vou fugir muito disso, mas falar um pouco. O valor de uma empresa nada mais é do que a perspectiva de resultado futuro que ela tem. É isso que define uma empresa, né? Do ponto de vista de finanças, para quem tem alguma familiaridade com isso, você projeta os resultados e que assim, uma empresa que tem boas perspectivas de resultados vale bastante dinheiro, uma empresa que tem perspectivas de resultados ruins vale pouco dinheiro. Então ele pregava, no fundo, que o que você tem que fazer é um projeto sustentável, que se sustente, que as práticas que você tem hoje possam ser aplicadas amanhã e depois, que o seu modelo de negócio funcione hoje, amanhã e depois. Portanto, ele não tinha nada contra você olhar que viabiliza aquela empresa. Ora, o que mudou? Mudou é que a sociedade cobra cada vez mais das empresas. Numa época passada, talvez você jogar detritos num rio, água suja do seu processo industrial, ou você não registrar funcionários, ou você criar um monte de embalagens que depois não tinham como ser utilizadas, ou você se recusar a tratar ou trabalhar com pessoas com qualquer tipo, portadores de qualquer tipo de deficiência, era normal.
Hoje em dia não é mais. E o Milton Friedman fala muito bem isso. Você tem que estar ligado às condições da sua época. Quer dizer, em 1800, trabalhar com quase serviço de escravidão nas minas de carvão, com 6 dias e meio de trabalho, era possível. Hoje não é mais. Então, esse é o ponto. Não é que você está contradizendo, você está falando assim, para que meu negócio se viabilize, eu preciso estar conectado com uma sociedade que me cobra mais. E daí vem uma coisa interessante, é a educação, é o consumidor cada vez mais consciente. E eu acho que a grande mudança, eu acho que é uma frase de muito efeito, é o seguinte, o mundo está ficando melhor. Eu sou um otimista. Eu brinco que se a minha geração não deixou um mundo melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso mundo. Eles são muito mais críticos e eles querem saber o que você faz do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de cidadania, e vão te cobrar por isso, e cada vez mais. Então, esse negócio, onde estávamos há 10 anos, onde estamos hoje, eu não sei onde vamos estar há 10 anos, mas eu sei que vai ser cada vez mais transparente, com as redes sociais, com blogs, com Twitters, com Facebook e tudo mais, você está on o tempo todo. Então, eu acho que fazer um negócio olhando a questão do impacto social que você causa, do impacto ambiental que você causa, das condições dentro das quais você opera numa comunidade, faz parte da essência do negócio. Ele não tem nada a ver com a crítica que os negócios têm que olhar nos negócios, que era a crítica lá atrás de você fazer a coisa errada, literalmente, no dia a dia, se até fosse o caso, mas você compensaria isso dando algum para a comunidade. A gente sabe muito bem que ainda existe essa mentalidade em muitas famílias e em muitas empresas, mas acho que está mudando. Legal. Você falou agora que você é um otimista, eu também me reconheço nessa história, também sou um otimista de carteirinha. Quando as pessoas falam para mim que estão, porque o Brasil não está bem e tal, e que eu tenho vontade de sair, eu me entristeço porque estou vendo muitas vezes um talento que quer sair do Brasil, mas eu sou uma pessoa que olha para o Brasil como um país que está se desenvolvendo e que promete muito ainda, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo. Você, hoje, na posição que você está, inclusive no Abril, você deve estar vendo outras perspectivas assim, no desenvolvimento do Brasil. O que você me diria em relação aos nossos próximos anos aí? Se a gente tivesse ensaiado, você não teria colocado melhores perguntas para que eu possa falar um pouquinho sobre minhas convicções. Eu vou estender um pouco. Eu não queria dar respostas longas, estou dando um pouco, mas... Tá ótimo, não falo. É o seguinte, como eu mencionei aqui rapidamente, eu morei alguns anos fora. Eu trabalhava numa empresa multinacional que me mandou para fora, tive uma experiência extraordinária nos Estados Unidos e na Suíça. Um dia eu estava na Suíça e eles iam me transferir para Los Angeles. E daí eu tomei a decisão, talvez, das mais importantes da minha vida. Falei, quer saber? Eu tinha 2 filhas pequenas que começavam a falar francês, minha mãe não entendia o que elas falavam. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar ao Brasil. Eu vou voltar ao Brasil e eu vou trabalhar lá o resto da minha vida. Porque eu vou ajudar aquele país a ser um país melhor. Então eu tenho um apego muito grande ao Brasil, bandeira do Brasil no meu carro, enfim, não é só em época de Copa do Mundo. Eu acredito muito que o Brasil vai ser aquilo que dele nós fizemos, com as nossas ações e com as nossas omissões. Eu vim para cá, eu trabalhava na Nestlé, portanto, não era em banco, trabalhava na área financeira. Falei, já que eu estou na área financeira, por que não trabalhar em banco? Daí trabalhei no Citibank, depois trabalhei no ABN Real, que é um banco holandês, e depois no Santander, há um pouco tempo. E as pessoas me perguntavam, mas tem chance de você ir para Nova York, Citibank, Amsterdã ou Madrid? E eu sempre dizia, chance não tem nenhuma, tem um risco danado, mas chance não, eu não quero. Eu quero ficar aqui. Então, quando eu ouço as pessoas falarem de sair, eu me preocupo, sim. Mas a primeira coisa que eu falo, alguém chegou para mim e falou assim, olha, quem saiu da Argentina primeiro se deu bem, o pessoal que ficou lá se deu mal. Eu queria inverter essa lógica. A Argentina se deu mal porque a elite saiu. Fica aqui e vamos lutar. Infelizmente, brasileiros são poucos ainda os que saem. Eu acho que o país depende de nós. Não é? Nós temos um país, se a parte boa sair, lógico que ele afunda, mas se a parte boa ficar, e esses que acreditam, acho que tem muito espaço, sim. E eu tenho essa força de que, quando eu vejo a crítica, parece que me dá mais força ainda. Eu acho que dá para a gente lutar, tem muita coisa a fazer. Mas eu acho, de verdade, que a gente critica muito o governo. Eu estou num programa interessante agora. Assim, o Brasil precisa, de fato, de uma reforma política, de uma reforma previdenciária, trabalhista, enfim, tudo que você pode imaginar. Mas o Brasil precisa também de uma reforma de valores. A reforma de valores tem a vantagem que não passa pelo Congresso. É cada um de nós no dia a dia. O que a gente faz e o que a gente tolera. Eu vejo uma tolerância, falando de nós aqui,
ninguém em particular, mas nós cometemos pequenos delitos no dia a dia sem perceber. Ontem eu comecei a trabalhar num projeto interessante dos delitos cometidos por anônimos. Quer dizer, as pessoas transferem o ponto de pontuação da carteira de habilitação, pessoas compram produtos piratas, sonegam imposto, arranja carta de estudante, uma carteirinha de estudante para pagar a meia entrada, enfim, fala no celular. Recibo duplo de assistência, do médico para assistência médica. Recibo duplo de médico, enfim, a criatividade não para por aí. Depois a gente aponta para o governo, mas olha só o governo está fazendo. Eu queria saber o seguinte, o que nós estamos fazendo no dia a dia? O que nós fazemos de tolerância zero com relação a pequenos delitos? Os chineses têm um ditado muito legal que fala o seguinte: se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. E eu, infelizmente, tenho estado muito preocupado, mas ao mesmo tempo otimista, porque acho que os jovens, novamente, são muito melhores do que minha geração foi com relação a isso. Mas eu vejo que a questão de cidadania e educação não caminham juntos. Pensava eu que caminhariam juntos. Então, embora a gente esteja meio... Eu falo isso porque eu moro num bom bairro de São Paulo, onde certamente o nível de educação é elevado, mas a atitude de cidadania é péssima. Entra na contramão, porque é só um pedacinho, então por que não? Um amigo meu falou, mas por que você entra na contramão aqui? Esse pedaço da rua é contramão, né? Ah, mas são só 50 metros. Você tem razão, acho que a lei devia dizer assim, é proibido trafegar na contramão, salvo o caso em que o percurso seja inferior a 50 metros, quando fica então facultado ao motorista decidir se ele quer ou não trafegar na contramão. É uma brincadeira esse negócio. Quer dizer, que exemplo a gente está dando? A lei não é para ser cumprida? Daí eu vejo o pessoal com a questão de sujeira na rua, questão de, enfim, todas os atalhos que você encontra, né, para conviver bem. Falando já de outro nível também, tem o gato, né, puxa eletricidade sem pagar, para em lugar proibido, para em vaga de idosos, coisas que eu não consigo acreditar. A gente tem que chamar para nós. O governo é um reflexo da sociedade. Eu não gosto dessa ideia e tenho todas as críticas aqui, até pela posição em que eu estou atualmente, para criticar o governo. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero chamar para nós no dia a dia. Por isso que eu admiro e por isso que eu estou aqui. Pela iniciativa que vocês estão tendo de falar, peraí, eu posso construir uma empresa que se paute por valores, por transparência, por crenças? A resposta é sim, você pode. Vai dar certo? Vai, tem muitas empresas que dão certo. Tem outras que dão erradas, como também tem muitas empresas cujos valores não são aqueles que nós gostaríamos de ver, que dão errado também. O que eu não gosto é quando você atribui ao fato de você querer fazer a coisa certa um possível fracasso do seu negócio. Dou mais um exemplo e devolvo a palavra. Há muitos anos a gente começou com um fundo, em 2001, você vê que eu estou nessa batalha faz tempo já, e o fundo chama Fundo Ético. O que é o Fundo Ético? O Fundo Ético é um fundo, no caso no Banco Real, que investiria em empresas de boa governança, seja pela questão de governança e controles, propriamente dito, seja pela questão social, pela questão ambiental, enfim. E fizemos lá um questionário, montamos um conselho e colocamos. Aí chega o rapaz para mim e fala, olha, tudo bem, o fundo vai começar a funcionar, só que, obviamente, ele vai render menos que o Bovespa. A gente não pode prometer isso, que ele vai render mais. E aquilo, eu me insurgi contra aquilo. Eu falei, por que vai render menos que o Bovespa? Porque volta a mentalidade. Porque a empresa que faz tudo certo, obviamente, ela tem um resultado menor. E, de jeito nenhum, eu não concordo com isso. Acho que, de novo, é um pressuposto falso, é um falso dilema. Bom, fomos atrás. O objetivo era que desse mais do que o Bovespa. Passado 13 anos, você faz o corte que você quiser. 13, 10, 5 anos, 2 anos. Ela sistematicamente, não todo o período, quem mexe com bolsa sabe um pouco disso, rende mais do que a média das empresas. Por quê? Porque empresas que olham bem a questão social, ambiental, governança, são empresas que têm uma visão da sociedade que lhes permite, obviamente, ter bons resultados, melhores do que a média. Não piores do que a média, melhores do que a média. Os números estão lá. Então, eu acho que a gente ainda está padecendo um pouco dessa descrença de que no Brasil é assim mesmo. Não é assim mesmo. Felizmente, também pensamos assim que não é assim mesmo, nós vamos fazer alguma coisa para mostrar que pode ser diferente. Maurício, acho que agora a gente pode transitar, não é? Vamos lá para baixo com o Fábio, os músicos vão nos presentear com mais alguma música. É isso, não aí, é isso? É isso. Enquanto a gente desce, aí o Fábio vai poder conversar lá com os realizadores de enquetes que estão querendo agora bater um papo com ele. É isso aí. Queria agradecer imensamente vocês dois que estiveram aqui conosco, desejar para essa jornada uma jornada incrível, dizer para quem está assistindo a gente pela internet que a nossa transmissão vai ser encerrada daqui a alguns instantes, né? Invejem quem está aqui presencialmente conosco, que vão desfrutar de mais uma horinha com o Fábio.
E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado a vocês que estiveram com a gente e até a próxima.